É a primeira vez que eu falo sobre isso, assim, abertamente, até porque eu tenho muita vergonha, né, de falar sobre isso, mas eu resolvi trazer minha história aqui justamente para ajudar muitas jovens e muitas mulheres que às vezes se encantam, né, pela pessoa sem saber como de fato ela é. Enfim, eu tenho 19 anos de idade e há um ano e pouco atrás eu conheci o meu ex-noivo. Vou chamar ele aqui de Paulo. Eu conheci o Paulo e a gente morava no mesmo bairro. Só que eu sempre vi assim ele passar uma vez ou outra. Ele é um rapaz bem bonito, chama bastante atenção. É 10 anos mais velho que eu. E quando eu vi ele assim, as primeiras vezes, eu olhei e falei, nossa, bonito e tal. Mas eu sempre vi ele rodeado de mulheres ou então amigos e tal. E o encanto meio que passou, né? Com o tempo, o Paulo começou a me ver na rua. Toda vez que eu tava vindo da academia ou algo do tipo assim, ele mexia comigo. Até que ele me parou e veio me acompanhando, sabe? De moto, ele de moto, eu a pé. Ele perguntou se eu queria uma carona, eu falei que não queria. Então ele veio me acompanhando, conversando comigo até a minha casa. Dali a gente já trocou, né, o WhatsApp e começamos a conversar. No bairro que a gente morava, ele era conhecido como mulherengo e tal, porque ele era muito bonito. Então uma mulher que ele queria pegar, mulher não, né, as meninas que ele queria pegar, ele pegava, né, as meninas davam mole, ele pegava mesmo. E eu nunca liguei pra isso, né, até porque eu nunca fui muito pelo que os outros falavam, sabe, sobre ele ou sobre ninguém. E com o tempo ele foi me conquistando, a gente saiu a primeira vez, depois a gente saiu a segunda vez e dali a gente continuamos saindo. Até que ele, junto com a minha mãe e com a minha irmã, resolveram armar uma surpresa pra mim, que foi quando ele me pediu em namoro. Eu cheguei em casa e meu quarto tava todo enfeitado com balões de coração e tal, uma cesta enorme e pétalas de rosa no chão e tal, que foi meu pedido de namoro. Ali foi o pedido de namoro dele. Obviamente eu aceitei, eu nunca tinha passado por aquela experiência, então eu aceitei, eu fiquei muito feliz, de verdade. E depois dali, gente, parecia que eu tava vivendo um conto de fadas, sabe? Só que rodava e virava, eu recebia mensagens assim, de meninas me chamando de corna, sabe? Falando que eu era muito otária e tudo mais. E eu achava que, tipo, era inveja, porque elas queriam ficar com ele e tal, por ele ser bonito, ser charmoso e tal. E ele sempre foi muito, né, dava confiança pra todo mundo e ele tava mais fechado. Então, quer dizer, ele tava mais fechado quando eu estava presente, né, gente? Na verdade é isso. Então eu achei que era isso, né? Que era por conta disso que elas estavam meio que revoltadas. E aí, o tempo foi se passando, né? E eu cada vez mais apaixonada e sempre recebendo mensagens, tanto de fakes quanto, né, de perfis normais mesmo. Já recebi mensagem no WhatsApp também de uma menina falando que nunca tinha ficado com ele, mas falando que ele era casado com a menina que tinha um filho dele e tal, só que ele vivia traindo a menina nunca se separava dele. Obviamente eu não acreditei, né, gente? Eu tava cega, né? Não acreditei e bloqueei a menina e deixei pra lá. Com o tempo, né, passou basicamente um ano, quase um ano, ele resolveu me pedir em casamento. E ali ele me pediu em casamento, só que ele falou que no momento ele não tinha condições para fazer uma festinha, fazer alguma coisa assim no noivado, no nosso noivado. Porém, ele ia se organizar e logo ele faria alguma coisa assim para pedir noivado direito. E tudo bem. Uns 2, 3 dias antes, né, da festinha do noivado e tal, que ele tava fazendo, que ele tava preparando com a minha mãe, com a minha irmã e tal, ele não queria muito que eu me metesse, queria fazer do jeitinho dele e tal. Então, uns 2, 3 dias antes, eu recebi uma mensagem de uma menina mesmo, gente, a garota era nova. Mais nova que eu, na verdade, né, que eu também sou nova, mas ela era bem mais nova que eu, ela deveria ter uns 17 anos de idade, por aí. E aí ela mandou mensagem pra mim, falou que viu minhas conversas com ele e tal, e que ela sabia, né, do meu noivado e tudo mais com ele, e que ela era casada com ele, já tinha basicamente uns 4, 5 anos,
Eles tinham um filho, só que ele sempre traiu ela e ele sempre falava que ia voltar e tal. E mais uma vez eu fechei os olhos, mais uma vez eu xinguei a menina tudo quanto é nome. Falei pra ela parar de querer ficar estragando, sabe, a felicidade dos outros e tudo mais. E aí bloqueei a menina também. Ela foi, me mandou mensagem no Instagram e ela falou: eu te mando foto, eu provo tudo e tal. Gente, eu não quis nem escutar, porque eu tava tão feliz, eu tava assim tão cega por ele que eu não queria nem escutar. Eu não queria que ela me provasse nada, eu só queria que ela me deixasse em paz. Eu queria logo que chegasse o dia do meu noivado. Até que chegou o dia do meu noivado, né, fizeram a festinha ali, fizeram, né, convidaram alguns amigos deles mais próximos. Eu convidei algumas amigas, minha mãe também, minha irmã, com alguns familiares também meu. E aí, quando a gente tava ali, né, na festa e tal, ela chegou, essa menina chegou. E ela chegou, tipo, batendo lá no portão, né, onde foi o salãozinho e tal, que foi no salão. E ela chegou batendo no portão, pedindo pra entrar. E aí quem foi abrir o portão foi meu padrasto. E meu padrasto falou, né, pra ele que tinha uma menina lá fora, falando que era a mulher dele e tal. Só que eu vi na hora que meu padrasto chamou ele no canto pra falar isso. Meu padrasto não falou assim, na frente de todo mundo, mas eu vi na hora que meu padrasto chamou ele no canto. E aí meu padrasto começou a gesticular com ele e ele falou, botando a mão na cabeça, tipo, que desesperado. Obviamente, depois que eu vim saber que realmente era isso que meu padrasto estava falando com ele, né, que tinha uma mulher lá fora e tal. E aí ele foi lá fora. E quando ele foi passando por mim, eu falei: amor, o que que houve? O que que houve? Você tá assim? Aconteceu alguma coisa e tal? E ele falou: não, amor, é um problema e tal, de uma menina que eu já fiquei, ela tá querendo entrar, deixa que eu vou resolver isso. E aí eu falei: tá bom, mas você quer que eu vá com você? Ele falou: não vem, fica aqui, entendeu? Porque eu não quero escândalo, não quero estragar o nosso dia. Falei: ok. Ele foi lá fora, gente, não sei o que ele fez, entendeu? Eu sei que a menina saiu chorando, pelo que meu padrasto falou, a menina saiu chorando e tal. E aí, quando ele voltou, ele ficou, tipo, meio que avoado, sabe? Ele já tava totalmente diferente. E foi dali que eu comecei a desconfiar. Dali eu comecei a desconfiar que realmente ele poderia ter uma outra pessoa. E toda hora o telefone dele tocava e ele desligava, até que ele desligou o telefone de uma vez só. E eu comecei a também mudar, sabe? Todo mundo começou a perceber. Eu falei que tava com dor de cabeça, mas todo mundo começou a perceber. E quando eu cheguei em casa, eu conversei com a minha mãe sobre isso. A minha mãe, né, falou que poderia ser, né, pelo que tinha acontecido lá na festa e tal. Já minha irmã, que tem quase a mesma idade que eu, né, era um ano mais velha que eu, falou que era inveja do povo e tal, porque as meninas queriam ficar com ele e não conseguiu, e ele se apaixonou por mim e tal. Mas mesmo assim, alguma coisa falava pra mim que não era isso. E tem um detalhe que eu esqueci de contar pra vocês. Eu e ele sempre tivemos relações prevenidos, sabe? E uns 2 meses antes, né, que ele me pediu em noivado e tal, eu ainda tava me prevenido. Só que depois eu falei: quer saber, vou tomar remédio e tal, ou vou tomar injeção. E a gente vai ter relação normal, né? Sem ficar preocupada em engravidar, porque minha maior preocupação, gente, não era ter uma DST ou algo do tipo, era só engravidar. Então eu comecei a tomar anticoncepcional e a gente começou a ter relação sem preservativo. E esse foi o meu pior e maior erro. A gente começou a ter essa relação, né? Quase todo dia a gente tinha relação. Ele não morava lá em casa, né, na casa da minha mãe, mas ele vivia lá, ele dormia lá, né? Alguns dias na semana ele dormia lá. E foi daí que eu comecei a sentir muita, mas muita coceira. Comecei a sentir dor na hora de fazer xixi. Comecei a ter um escorrimento muito, sabe, com cheiro, com odor muito forte. E, gente, foi uma coisa assim muito rápida, sabe? Quando eu menos esperei, eu já não tava conseguindo sentar, sabe? Tudo me incomodava, tudo doía, qualquer roupa que eu colocava doía. As minhas partes íntimas ficou vermelha, inchada, sabe? Ficou uma coisa horrível, horrível. E, gente, quando eu fui na ginecologista, né, minha mãe me levou lá, porque a mãe já não tava aguentando também. Gente, pra vocês verem como é que tinha o estado, eu já tava, tipo, não sabia nem como falar aquilo pra minha mãe.
mas o estado já estava tão crítico que, tipo, mesmo eu de roupa, assim, eu dava pra sentir que, assim, minha mãe e minha irmã perto, minha irmã falava que dava pra sentir o odor, sabe? E aí eu fui num ginecologista, minha mãe foi comigo, minha mãe e minha irmã, que a gente sempre foi muito grudada, né, muito unida. E chegou lá, a ginecologista falou que eu tinha pego uma DST, uma doença sexualmente transmissível, que eu não prefiro não falar o nome da doença aqui que eu peguei. Mas confesso pra vocês que foi muito doloroso o processo. E aí ela perguntou, né, se eu tinha namorado ou se eu tinha relações com outros homens além dele. Obviamente que não, né, gente? Eu era cega por ele, apaixonada, né? Óbvio que eu não tinha relação com outras pessoas. E eu sabia que aquilo ali só podia ter vindo dele. E foi dali que eu descobri que ele ficava com várias outras garotas. E aquela menina que eu falei pra vocês, que me mandou mensagem falando que era a mulher dele e tal, que era a mãe do filho dele também, era tudo verdade, gente. Eu desbloqueei ela, eu fui saber, né, antes de falar com ele, gente, eu fui realmente tirar tudo a limpo. E ela me falou também que ela já tinha pego o DST dele, algumas curadas já, outras não, né? E daí eu terminei com ele, obviamente eu fiquei com nojo dele, minha mãe não queria nem olhar na cara dele. Ele foi lá, chegou lá, sabe, falar que não era dele, que eu tentou inverter a situação, mas obviamente eu não tinha como, né, gente? Eu sabia que eu tinha pego dele. E vou contar pra vocês que o tratamento foi horrível, sabe? O tratamento foi muito ruim. E hoje, né, porque isso aconteceu recentemente, eu faço tratamento ainda, só que isso acabou comigo, porque eu perdi, sabe, a minha autoestima, eu parei de malhar, eu parei de fazer tudo que eu fazia, entende? Meu cabelo começou a cair por falta de vitamina, eu não comia direito, eu emagreci 13 quilos, assim, em poucos meses, né? E eu tô totalmente diferente do que eu era quando ele me conheceu. Eu não consigo, sabe, me olhar no espelho e me ver mais como eu era antes. E eu me sinto culpada também pelo fato de muitas pessoas, né, ter me avisado de como ele era. E pelo fato também de algumas pessoas ter tentado me alertar, né, pelas redes sociais, pelo WhatsApp. E eu simplesmente não ter dado ouvido a outras mulheres, né, que talvez já tenham passado por isso também. Fala, galera! Gente, eu trouxe essa história aqui porque fica de alerta, gente, pra muitas meninas, pra muitas mulheres, jovens, entendeu? Que tem relações sexuais com uma pessoa que acabou de conhecer, uma pessoa que tá conhecendo e tal. Gente, infelizmente, o mundo que a gente vive hoje, a gente tem que saber se realmente a pessoa tem algum tipo de doença sexualmente transmissível, né, que possa transmitir pra você. Então, e se você quiser, né, começar a ter relação sexual, né, com uma pessoa que você está conhecendo, tá namorando e tal, sem preservativo, gente, peça pra pessoa fazer um exame, faça um exame você também, entendeu? Pra ser uma coisa mais segura, né, mais confortável pros dois também. Em relação a esse cara, que pra mim é um moleque, né, eu não tenho o que falar, eu tenho nojo de pessoas assim, porque essas pessoas, tipo de pessoa, gente, que passa esse tipo de doença, né, transmissível para outras pessoas, eles acham que as próximas pessoas também têm que pegar porque ele pegou, entendeu? É como se fosse uma vingança. Erradamente, né, gente? O que uma próxima pessoa tem a ver com o seu passado? O que uma pessoa que você está acabando de conhecer tem a ver com o que aconteceu com você lá atrás ou com uma outra pessoa que passou para você? Entende? Então, gente, isso realmente é revoltante, né? Mas fica aí essa história de exemplo, de alerta, né, para você que conhece uma pessoa, né, que quer ter um tipo de relação, se previna, tá, antes de qualquer coisa, porque ela se preocupou tanto em não engravidar e foi pior, né, gente, porque uma doença sexualmente transmissível é pior do que um bebê, né, e além disso ainda causou danos, né, na vida pessoal dela,
né, na autoestima dela, ela não consegue mais se olhar no espelho, não consegue mais ter uma vida ativa como ela tinha antes, né, por conta disso. Eu não sei qual, né, foi a DST que ela pegou, porque tem vários tipos de DST, tá? Provavelmente deve ser um pouco mais agressivo, né? Então, eu espero que você se cure, eu espero que você continue fazendo tratamento, tá? Não desista, que você consiga voltar à sua rotina de academia, se cuidar, a ter sua autoestima de volta, tá bom? Desejo toda a sorte do mundo pra você, tá? Pra mim, esse tipo de pessoa tinha que ser preso, tá? Esse tipo de homem tem que ser preso, porque, gente, é o que eu falo. Ele fez isso com ela, ele pode fazer isso com qualquer outra pessoa. E o que leva, né, uma menina, né, que se tornou mulher muito cedo e mãe também, que é a esposa desse menino, desse moleque, né, não quero nem falar o nome, ficar com ele, né, se submetendo a passar por isso. Gente, eu espero também que ela veja esse vídeo e que ela tome uma atitude na vida dela antes que ele acabe passando todo tipo de doença, né, pra ela. Enfim, galera, se você já passou por algo parecido ou tem qualquer tipo de história pra me contar, seja ela qual for o tema, me mande mensagem no direct do Instagram pra me estar trazendo sua história aqui no canal também, tá ok? Curta bastante, comenta bastante, compartilha bastante pra gente estar engajando mais aqui o canal e o YouTube tá entregando vídeo pra mais pessoas, tá bom? E se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.